Olá, pessoal. Vamos então voltar aqui ao nosso curso de Mecânica Geral 1 e continuar discutindo um pouquinho sobre sistema de partículas. E na aula passada, né, a gente trabalhou a questão do sistema de partículas e a gente focou na conservação de momento angular no sistema de partícula. Hoje, eu quero focar com vocês na questão de conservação de energia. Então, a gente vai discutir energia cinética, energia potencial, e, por fim, também a gente vai fazer um exercício. Então, um exemplo de aplicação dessas coisas, tá bem? Bem, então vamos seguir adiante aqui, e vamos começar, então, discutindo conservação de energia num sistema de partículas. Para isso, pessoal, vamos pensar, então, num conjunto de partículas, né? E esse conjunto, ele está num estado, vou chamar de um estado A para um estado B, que a gente pode estar pensando num ponto A para um ponto B. Eu estou chamando de estado porque o que acontece, né? Imagine, vou desenhar aqui em duas dimensões, tá? Em X e Y apenas. Imagine que meu sistema de partículas, ele seja esse sistema aqui, seja essas partículas, estou desenhando aqui. E daí, o que eu fiz? Eu apliquei alguma força nesse sistema, de modo que eu movi ele dessa posição que eu desenhei em azul para essa posição que eu estou desenhando em vermelho, tá? Então, note que o desenho não ficou tão evidente, mas você pode perceber que enquanto você tem uma mudança dessa população e essa aqui você tem alguns que não mudaram, né? Então, por isso que eu chamo de estado A para um estado B. É que quando a gente fala de um ponto A para um ponto B, cria-se um pouco a falsa ideia de que meu sistema de partículas estava aqui e ele foi parar lá, tá? De um ponto A para um ponto B. O que eu estou falando, então, é que, basicamente, vou desenhar aqui de vermelho, eu tenho uma distribuição A de partículas aqui, tá? E dali a pouco, tá? Essa distribuição, ela se mexeu. Ela pode vir para cá, mas ela pode, por exemplo, só uma partícula que estava aqui mover e o resto do sistema ficar ali, tá? Então, essa é a ideia, tá bem? Então, vamos dar uma olhada o que acontece para uma dada partícula K, né, desse sistema, qual o trabalho, né, que as forças atuantes nessa partícula fazem para levá-la de A até B. Então, aqui eu vou diminuir um pouco essa sujeira aqui, tá? E então vamos pensar que nesse meu sistema, uma das partículas é a partícula K, que estava num ponto A, e vai agora para o B. Então, eu quero saber qual é o trabalho que está agindo, das forças agindo nessa partícula, está fazendo para que ocorra esse movimento. Note que o trabalho é integral de Fk escalar drk, tá? Onde, para uma partícula K, o Rk é o caminho que a partícula K percorreu e Fk é a força agindo na partícula K, né? Então, eu vou falar que o trabalho para levar todo o sistema desse estado A para o estado B, na verdade, é a soma dos trabalhos para levar cada partícula desse estado A para o estado B. Tá bem? Então, eu vou falar para vocês que o trabalho para levar o sistema de partículas de A para B nada mais é do que a soma em K da integral de A até B de Fk
escalar DRK, tá bem? E a soma é feita sobre todas as partículas do sistema, tá bem? Bom, agora, né, vale lembrar que FK ele é escrito como MK VK ponto, tá? E DRK nada mais é do que VK DT, né? Ou seja, eu posso agora pegar esse termo e substituir por isso, e pegar esse termo e substituir por isso, tá? Se eu faço isso, eu tenho que o trabalho para levar o sistema de A até B é igual ao somatório em K da integral de A até B de MK VK escalar, VK ponto escalar VK dt. Tá joia? Então perceba que eu tenho um MK, que é a massa constante dessa partícula K, e eu tenho a derivada do V em relação ao tempo escalar o V em relação ao tempo. Tá? Agora, antes de continuar, vamos dar uma olhada, lembrar um pouquinho um truque que a gente já fez algumas vezes, que é o quê? Se eu falo que U é V escalar V, eu vou falar para vocês que du dt é igual a dv escalar v dt, que pela regra do produto é a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo. Então, du dt nada mais é do que v escalar dv dt, mais dv dt escalar v, que é igual a 2 vezes dv dt escalar v. Tá? Obviamente, né, a gente lembra que produto escalar, a ordem não altera. Ou seja, então aquele somatório que tinha um V ponto, aqui é um V ponto, escalar V, eu posso substituir, então, por meio de dv escalar V dt. Tá bem? Então, eu peguei esse termo que tinha dentro da integral e substituí por meio desse termo aqui. Agora, dv escalar v dt nada mais é do que dv escalar v. Bom, com isso, eu posso simplesmente escrever para vocês o seguinte. Bom, antes de mais nada, deixa eu só lembrar o seguinte, que a massa de cada partícula K ela é constante. Então, o que eu posso fazer, para ficar mais claro isso daqui, é tirar essa integral daqui e colocar ela aqui. Ou seja, estou integrando apenas dv escalar v. De modo que essa integral de dv escalar v nada mais é do que v escalar v. Então, o trabalho para ir de A até B, ele é igual a soma em K de mk sobre 2, vk escalar vk, avaliado entre A e B. Ou seja, eu tenho que esse trabalho nada mais é do que a somatória em K de mk sobre 2, vkb escalar vkb, menos mk sobre 2, vka escalar vk. Agora, perceba que mk é a massa da partícula K. vkb é a velocidade da partícula K no ponto B. E vka é a velocidade da partícula A no ponto A. Ou seja, isso daqui é a massa da partícula K dividido por 2 vezes a velocidade da partícula K no ponto B ao quadrado. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, isso aqui nada mais é do que energia cinética da partícula K no ponto B. Isso daqui nada mais é do que energia cinética da partícula K no ponto A. Ou seja, eu posso então falar para vocês que o trabalho para ir de A a B é a soma em K da energia cinética de cada partícula K no ponto B, menos a energia cinética de cada partícula K no ponto A. E agora, se eu falo que a energia cinética T
é igual a soma em K de mk sobre 2 vk ao quadrado, né? Eu estou, então, falando para vocês que o trabalho para ir de A até B é igual à diferença de energia cinética entre A e B. Ou seja, isso é exatamente o que a gente já viu no caso de uma partícula única. E ele, né, da mesma forma, é trazido, então, para o sistema de partículas. Bom, outra coisa extremamente importante que a gente precisa dar uma olhadinha no sistema de conservação de energia, no sistema de partícula, é que, como a gente viu na aula passada, eu chamei de RK' igual a RK menos Rão, como isso daqui eu chamei de posição relativa. Ou seja, é a posição relativa da partícula K até o centro de massa. Então, imagine, eu vou desenhar sempre em 2D aqui, para facilitar a nossa vida. Então, imagine vocês que aqui, vou fazer de novo, tá? Isso daqui é o meu sistema de partículas, de modo que aqui eu tenho centro de massa em amarelo. Tá? Se eu pego, aliás, o centro de massa eu vou fazer eita, não tem cor de rosa aqui, então vai de roxo. Estou pintando aqui. Isso daqui é o centro de massa. E daí, eu vou pegar uma partícula aqui, que eu vou chamar de amarelo, só para juntar as cores com o que a gente está usando lá em cima. Então, essa partícula aqui é a partícula K. Então, pessoal, essa partícula K é até a posição RK em relação à origem, e o centro de massa tem a posição Rão em relação à origem. Então, RK' nada mais é do que isso daqui. Tá? Então, é o vetor que liga a partícula K ao centro de massa. Tá? Então, se eu escrevo que RK é igual a Rão mais RK', eu estou dizendo para vocês que o RK ponto nada mais é do que a velocidade da partícula K é igual a Rão ponto mais RK' ponto. Né? Então, agora, o que eu posso fazer? Eu posso pegar a minha equação de energia cinética e substituir o VK por esse fator aqui. Por quê? Porque fazendo isso, perceba que eu escrevi a energia cinética em termos da posição do centro de massa, aliás, velocidade do centro de massa, desculpa, e velocidade relativa de cada partícula K em relação ao centro de massa. Pois bem, então, pessoal, o que eu posso fazer é pegar esse produto escalar e abrir de modo que fica aqui. Vamos pegar uma outra cor. Vamos pegar o vermelho. Aqui fica mk sobre 2 vezes Rão escalar Rão ponto escalar Rão ponto mais Rão ponto escalar R' K mais R'K escalar Rão ponto. Perceba que esse escalar esse e esse escalar esse é a mesma coisa, né? Porque A escalar B é igual a B escalar A. Então eu coloco mk sobre 2 Rão ponto escalar R'K ponto, eu ponho duas vezes aqui, que é esse com esse e esse com esse. Tá? E depois, então, tem o termo ainda apenas relativo, né? Que é o R'K ponto escalar R'K ponto. Bom, então, vamos dar uma olhada
como que essa energia cinética é escrita. Perceba que esse primeiro termo, o R, aliás, o Rão, ele não depende de K. Então eu posso tirá-lo fora da somatória. Tá? Para o último caso, todo mundo depende de K, então eu não posso fazer nada, mas esse caso intermediário aqui, vale a pena eu gastar um tempinho estudando ele. Então, vamos olhar com um pouquinho mais de calma aqui e percebe que a energia cinética total do sistema é igual a soma em K de mk sobre 2 vezes Rão ponto, escalar Rão ponto, mais um termo que cruza Rão ponto com R' K ponto, e mais um termo só das velocidades relativas. Então vamos pegar e vamos dar uma olhadinha nesse termo específico, no termo que mistura os dois. Primeiro, aliás, antes de fazer isso, eu lembro que somatório em K de mk é emão. Então aqui fica simplesmente emão sobre 2 Rão ponto escalar Rão ponto. Tá? E agora sim vamos focar nesse cara. Para focar nesse cara aí, eu preciso escrever isso daqui da seguinte forma. Perceba que eu vou escrever isso daqui como m sobre k Rão ponto escalar rk ponto menos Rão ponto, e eu vou escrever isso aqui como duas somatórias. A primeira somatória é mk sobre 2 rk ponto escalar Rão ponto, menos soma em k de mk sobre 2 Rão escalar Rão. Bom, muito bem. O primeiro termo aqui, pessoal, perceba que o primeiro termo aqui, Rão, não depende de K. Portanto, eu posso somar só aqui e multiplicar essa somatória por Rão ponto. E o segundo termo aqui, só o MK depende. Então, eu posso fazer simplesmente a somatória sobre esse cara, que a gente já viu ali em cima, é emão sobre 2. E aqui, no primeiro caso, a somatória de mk dividido por 2, rk ponto, é a somatória de mk rk ponto, nada mais é do que emão sobre 2 Rão ponto, certo? Pela própria definição do centro de massa. Com isso, pessoal, perceba que esse cara aqui dá emão sobre 2 Rão ponto, escalar Rão ponto. E aqui dá emão sobre 2 Rão ponto, escalar Rão ponto. Portanto, esse termo do meio dá nada mais do que emão sobre 2 Rão ponto, escalar Rão ponto, menos emão sobre 2 Rão ponto, escalar Rão ponto. Portanto, isso daqui é um belo de um zero. Isso aqui, então, é zero. Então, me resta, no caso dessa energia cinética, o termo do centro de massa mais um termo relativo. Ou seja, eu vou, para escrever a energia cinética do sistema, basta que eu escreva, então, T igual a emão sobre 2 Rão ponto escalar Rão ponto, mais soma em K de mk sobre 2 R' linha K ponto, escalar R' linha K ponto. Perceba, pessoal, que isso é uma forma um pouco mais elegante de olhar, porque eu estou olhando o movimento do centro de massa mais o movimento relativo. Agora, vamos lembrar que isso aqui também é igual a soma em K, tá? De mk sobre 2 rk. Opa. Deixa eu arrumar aqui. Rk ponto escalar Rk ponto, tá? Ou seja, eu posso simplesmente falar que a energia cinética total é a somatória dos TK, a energia cinética de cada partícula, tá bem? Mas eu acho importantíssimo a gente olhar para essa forma e tentar entendê-la, tá bem? Veja, pessoal, que o primeiro caso, o primeiro termo aqui,
tem a ver com o centro de massa, e o segundo termo é do movimento relativo. Relativo ao centro de massa, tá? Então, para ficar bem claro o que eu estou querendo dizer com isso, imagine vocês, tá? Que eu tenha o meu corpo, né, tem várias partículas, mas vamos lembrar daquele exemplozinho que a gente fez na aula passada, de um halter, tá? Uma massa 2 aqui e um cabinho sem massa, segurando as duas coisas. Bom, se a massa 1 e a massa 2 são idênticas, vocês vão concordar comigo que o centro de massa está aqui no meio dessa haste. Então, imagine vocês que eu tenho um eixo aqui, coloco essa haste no eixo perpendicular a ela, e eu começo agora a girar isso daqui em torno do centro de massa. Tá? Note o seguinte, a posição do centro de massa é constante. Não houve mudança na posição do centro de massa. Tá? Por quê? Porque o centro de massa continua aqui. Tá? Então, eu vou dizer, então você tem que o Rzão ponto, é igual a zero. Tá? Ou seja, esse primeiro termo aqui de energia cinética é nulo. Mas perceba que o corpo está rodando em torno de si. Portanto, a energia cinética não é zero. A energia cinética do sistema é diferente de zero. E esse termo da rotação aparece no movimento relativo aqui. Tá? Mas perceba a importância desse movimento relativo não só em casos de rotação. Imagine que você tem uma massa m aqui, outra massa m aqui, isso indo com velocidade v0 para cá, é isso indo com velocidade menos v0 para lá. Tá? Nesse caso, de novo, o centro de massa vai estar aqui sempre, porque sempre quando essa massa vai para cá, essa massa vem para cá. Então percebam o seguinte, eu não estou falando de rotação agora, mas ainda assim o centro de massa está parado, ainda assim esse primeiro termo está zero, e ainda assim o termo de energia cinética, diferente de zero, vai surgir aqui do movimento relativo. Tá legal, pessoal? Então, acho que vocês esperam, né, que vocês tenham entendido isso daqui, porque agora a gente vai dar uma olhadinha na segunda parte dessa conservação de energia, que é o quê? Vamos voltar a escrever o trabalho como integral, somatório em cada integral de A até B, de FK escalar dRK. Agora, se a gente lembrar aí de umas 2 aulas atrás, a FK, que é a força que age na partícula K, ele é igual à força FK externa, ou seja, a soma de todas as forças externas agindo nessa partícula K, mais a soma de todos os J's que são diferentes de K, de FJK interno. Ou seja, basicamente, então, se eu tenho 3 partículas no meu sistema, tá? Eu posso mudar esse sistema de um estado para outro, simplesmente, mesmo sem aplicar força externa nenhuma, né? Se há uma força entre esses dois caras, por exemplo, se for uma força de repulsão, imagine, né? Esse cara vai começar a vir para cá, esse cara vai começar a vir para cá, esse cara vai começar a ir para lá, tá? Então, né? Esse é o caso dessa força interna. Bem, então eu vou falar que o trabalho para ir de A até B é igual a soma em K da integral de A até B do FK externo mais a soma de J diferente de K do FK e FJK interno, tá?
a gente deve lembrar das últimas aulas que quando eu falo FJK, eu estou falando que é a força que K sofre. Então, a força que o L, a partícula J, perdão, está fazendo na partícula K. Perfeito. Então, para o caso de forças conservativas, a gente vai ter o seguinte. Eu vou falar para vocês que o FK externo é igual a menos gradiente K, o de K. E vou falar que o JK, FJK interno, é igual a menos gradiente em K de UJK. Aqui, eu quero que vocês entendam uma coisa, né? Que o FK externo é igual a menos gradiente K, o K, ele é um gradiente tomado em RK, porque é a posição da partícula K. Então, eu vou tomar o gradiente em relação ao sistema de coordenadas dessa partícula, a partícula que está sofrendo a ação desse potencial. E no segundo caso, então, eu tenho que a força JK interna é igual a menos o gradiente de UJK, que é a energia potencial sentida por K devido à presença da partícula J. Tá bem? E de novo eu tiro o gradiente em K. Por quê? Eu estou olhando a força em K. Então eu tenho que tirar o gradiente nas coordenadas K, né? XK, YK, ZK, de modo que eu estou vendo o movimento da partícula K. Tá bem? Bom, vamos continuar então. Com isso, pessoal, dá para reescrever agora o trabalho de A até B igual a soma em K da integral de A até B de menos gradiente de K, o K escalar drK, menos a somatória em K na integral de A até B, somatória de J diferente de K, gradiente em K de UJK escalar drK. Tá? Agora, vamos lembrar o elemento infinitesimal DUK, ele nada mais é do que DUK, DXK, DXK, mais DUK, DYK, DYK, mais DUK, DZK, DZK. Isso daqui nada mais é do que o gradiente em K de UK escalar DRK, que nada mais é do que o que está escrito aqui. Portanto, eu vou falar para vocês que o trabalho de A até B é igual a integral, a somatória em K, integral de A até B de DUK, menos somatória em K da integral de A até B da somatória de J diferente de K, de gradiente de K, UJK, escalar drK. Tá bem? Então, dessa forma, não sei porque apareceu mais um trabalho aqui, dessa forma, pessoal, eu posso reescrever esse problema do mesmo jeito que a gente já fez lá atrás para a questão de sistema de partículas, depois a gente fez, aliás, conservação de momento linear e momento angular, que é o quê? Pegar essa somatória, que é em gradiente de K, UJK, de J diferente de K, e quebrar só para aqueles com J maior que K. Então, eu tenho que usar o gradiente K, o JK escalar drK, mais o segundo termo, que é o termo que inverte o J com K, então fica gradiente de J, gradiente nos níveis J, no sistema de coordenadas J, de UJK escalar drJ. Agora, pessoal, note que o UJK é o potencial de interação entre duas partículas e, portanto, ele depende da posição de ambas. Então, eu vou falar para vocês que o JK nada mais é do que um UJK que depende do RK escalar depende do RK e do RJ. Se ele depende do RK e do RJ, se eu quiser calcular o elemento infinitesimal de UJK, eu tenho que derivar nas coordenadas de RK e nas coordenadas de RJ. Portanto, DUJK é DUJK, DUXK, DXK, e vai embora até DUJK, DUZK,
J dZJ. Agora, vamos pegar aqui uma outra cor de caneta, né? Vamos pegar a vermelha. Note o seguinte, essa derivada, mais essa derivada, mais essa derivada, vezes isso, mais isso, mais isso. Isso daqui nada mais é do que o gradiente em K de UJK escalar DRK. Certo? A gente sabe disso. Enquanto que esse segundo termo aqui nada mais é do que gradiente de UJK escalar DRJ. Tá bem? Ou seja, esse primeiro termo tá aqui, esse segundo termo tá aqui. Então, eu posso substituir essa integral do trabalho simplesmente escrevendo que isso aí, essa integral do trabalho, o trabalho é igual a somatória em K da integral de A até B dUK, menos a somatória em K, somatória em J maior que K, da integral de A até B de dUJK. Tá legal? Então, consequentemente, pessoal, o que a gente tem? A gente tem que o trabalho para ir de A até B é igual a menos somatória em K de UKB menos UKA, ou seja, a diferença de energia potencial da partícula K no ponto B menos da partícula K no ponto A, menos somatória em K, somatória em J maior que K, de UJKB menos UJKA. Ou seja, a diferença de energia potencial causada pelas forças internas quando você está indo de uma posição A para uma posição B. Então, eu vou falar para vocês que a energia potencial total do sistema de partículas deve ser escrito como U igual a somatória em K de UK menos, perdão, aqui ficou faltando aqui é um mais, tá? Mais somatória em K de somatória em K, somatória J maior que K de UJK. Com isso, pessoal, eu vou falar para vocês que o trabalho para ir de A até B, obviamente, fica igual a menos o de B mais o A, né? Então, sinal de menos global aqui fora. Agora, a gente aprendeu há uns 2 slides atrás que o próprio trabalho de A até B é igual a TB menos TA, ou seja, a diferença de energia cinética. Portanto, eu posso falar para vocês que o trabalho de A até B é menos o B menos o A igual a TB menos TA. Tá bem? Então, agora o que eu vou fazer? Vou pegar a parte que tem B, vou trazer para cá. A parte que tem A, vou trazer para cá. Eu tenho, então, que TA mais o A é igual a TB mais o B, que é igual, então, à energia mecânica do sistema. Tá? Então, note que se eu tenho só forças conservativas no sistema, a energia mecânica é conservada. Agora, então, e se alguma força agindo no sistema não for conservativa? Tá? Vamos supor inicialmente que existem algumas forças externas que não são conservativas, de modo que a força K externa, NC, esse NC indica não conservativo. Se isso é verdade, eu não posso, então, falar que isso aqui é menos um gradiente de U. Eu não posso fazer isso, porque não é uma força conservativa. Então, se eu tenho essas forças, elas não podem ser escritas como gradiente de uma energia potencial, portanto, o trabalho para ir de A até B é igual a menos a somatória em K da integral de A até B dUK, menos somatória em K, somatória em J maior que K da integral de A até B de dUJK, mais o termo dessas forças externas não conservativas. Tá? De modo que eu posso escrever o meu trabalho para ir de A até B simplesmente como, né, como a gente fez antes, essas 2 somatórias integrais,
nada mais é do que U de B menos U de A, com sinal negativo aqui do trabalho. E daí tem mais esse segundo termo, que é a somatória em K da integral de A até B de Fnc K externo, escalar drk. Isso daí, pela definição do teorema de trabalho, né, de energia cinética, isso é igual a TB menos TA. Agora, se eu rearranjo esse termo aqui, eu posso fazer o seguinte, eu posso pegar e trazer tudo isso aqui para cá. Se eu faço isso, eu tenho que EB menos EA. Por que EB? Porque, olha, aqui fica TB menos TA, tem um menos aqui, quando passa para lá vai mais o B menos o A. TB mais o B é igual à energia total mecânica em B. TA mais o A é a energia mecânica total em A. Portanto, EB menos EA, que eu vou chamar de ΔE, é igual à somatória em K da integral de A até B das forças externas não conservativas escalar drk. Pois bem, isso aí é só a variação de E, tá? Entre A e B. Agora, se A e B é uma mudança infinitesimal, eu posso substituir esse delta por um D, né? De modo que eu posso, então, escrever dE dt igual a somatória em K da força externa não conservativa escalar V de K. Tá bem? Então, pessoal, só para continuar entendendo um pouquinho, vamos ver o caso de colisões, né? Vamos pensar um pouquinho de conservação de energia nas colisões. Tá? Então, vamos supor que a colisão corre só num plano XY, sem forças externas agindo nele, tá? E eu vou escrever o trabalho de A até B igual a somatória em I, somatória em K, somatória de J maior que K, da integral de A até B de du jk, mais a mesma somatória integral de A até B da força externa não, da força interna não conservativa. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, se eu tenho um sistema de partículas, vamos pensar que tem a massa 1 e a massa 2. Se a interação entre eles, massa 1 e massa 2, for simplesmente gravitacional, ou tem uma molinha aqui, alguma coisa assim, então as forças internas são conservativas. Agora, se ligada entre elas tem uma molinha enferrujada, de modo que se você modificar ela, ela fica na posição, então você tem uma força interna agindo no sistema, que não é uma força conservativa. Bom, vamos pensar então no caso da colisão elástica. Não há forças que não são conservativas, portanto, a energia se conserva. E a gente pode imaginar isso daí com um cartunzinho que eu vou tentar desenhar aqui, bem simples, é o quê? Imagina que eu tenho uma massa 1 e uma massa 2. Essas massas estão ligadas, inicialmente, vamos pensar que estão ligadas por uma mola ideal. É aqui, tá? Eu tenho uma outra massa, vou falar uma massa 3, tá? Imaginem vocês que essa mola aqui é ideal, tá? Tem uma constante de mola K, ela é uma mola ideal. Quando vem esse sistema e entra em choque lá, o que vai acontecer? Vai estar a partícula 2 aqui, a partícula 1 aqui, e a mola vai estar toda comprimida no momento do choque. Só que acabou o choque, o que acontece? A partícula 3 provavelmente vem para cá. A partícula 1 e 2, elas talvez voltem, talvez continuem em frente, depende de qual foi a velocidade inicial. Mas o importante é que ela volta para o seu sistema natural, tá? Então ela começou assim e terminou assim. Então perceba que eu posso falar que a energia interna, né, a força interna desse sistema que liga 1 e 2 é uma força do tipo menos kx, que é uma lei de Hooke, tá?
Então, se você pega essa lei de Hooke aqui, F igual a menos kx, você vê que a mola a gente considera como ideal, então você tem um sistema que conserva energia, tá? Porque, e você calcula a energia cinética desse cara, você vai ver que é constante, tá? Então você pode realmente pensar desse jeito, né? Como se o sistema de partículas fosse formado por pequenas partículas ligadas por molinhas ideais. Agora, colisão inelástica. Há alguma interação interna não conservativa, portanto, a energia não se conserva. Tá? A ideia é muito parecida, mas agora, ao invés de eu estar com essa molinha ideal, tenho uma partícula 1, uma partícula 2, elas estão ligadas, então, por uma molinha enferrujada. Tá? O que acontece? Quando elas batem na partícula 3 aqui, eventualmente, vai ter a partícula 1, a partícula 2, e a mola vai estar comprimida. E o que vai acontecer, né, depois disso? Provavelmente, eu vou ter a partícula 3, a partícula 2 e a partícula 1 andando juntos, por exemplo. Tá? Então, perceba que essa mola não é ideal. Tá? Ou, sei lá, pode ser uma molinha enferrujada, alguma coisa assim, mas ela não é ideal. O que isso indica? Isso indica que como ela não recobre a sua condição inicial, então é basicamente a mesma ideia de você pensar que ela estivesse dentro de um meio resistivo. Então você tem perdas de energia aí dentro devido a essa questão da mola aí que ela tem força dissipativa, tá bem? Bom, então, pessoal, resumindo o que a gente viu até agora de sistema de partículas, né, a gente pode observar aqui, momento linear. A conservação de momento linear é escrita como dPdt, somatório em K de F externo, que é nada mais nada menos que massa total vezes aceleração do centro de massa. A gente definiu também em relação ao centro de massa que o P é igual nada mais nada menos que Emão R1 ponto. Ou seja, o momento linear depende apenas do movimento do centro de massa. A gente viu que o momento angular é um pouquinho diferente. A conservação é da forma muito parecida, porque o momento angular só muda se eu tenho torque naquela direção. Né? Se eu não tenho torque na direção de mudança do momento angular, eu não tenho. Meu momento angular ele é constante. Tá? E a definição em relação ao centro de massa, isso aqui é importantíssimo, a gente já falou na aula passada, que o momento angular total é igual a R1Q, vetor Pzão-Q, mais soma em K de R'K, vetor P'K, indicando então que eu tenho um termo do centro de massa mais um termo do movimento relativo, o que a gente não tem nesse caso aqui do momento linear. A gente viu também para a energia mecânica, sobre a sua conservação, a gente viu que dE dt é igual à soma das forças externas não conservativas escalar V de K. Então, se eu não tenho nenhuma força externa não conservativa, isso daqui é zero e eu tenho conservação de energia mecânica. E a definição em relação ao centro de massa, isso daí é extremamente importante. Note que o T é igual a Emão sobre 2 Rão escalar Rão, mais a soma em K dos movimentos relativos. Perceba, pessoal, que isso aí é uma fonte de erro muito comum em provas, testes, etc. Né? E a questão aqui é basicamente porque as pessoas esquecem desse segundo termo e pensam que a energia cinética é só a do centro de massa. Como a gente viu num exemplo anterior, se eu tenho um halter girando em torno de si,
o centro de massa está parado, mas mesmo assim o sistema tem energia cinética. Tá legal, pessoal? Tá bem? Então, vamos dar um exemplo para discutir um pouquinho essa questão que a gente veio falando. Nesse exemplo, eu quero que você considere duas massas iguais, cada uma com massa m', e que no instante inicial a massa 1 está com velocidade v1 zero e a massa 2 está parada. Ambas estão na origem. Tá? E num instante, uma força externa aplicada do tipo F1 sofre uma força constante em Y e F2 sofre uma força constante em X. O que eu quero? Eu quero calcular a posição, velocidade, aceleração do centro de massa. Eu quero calcular para o sistema os movimentos linear e angular em relação à origem. E, por fim, eu quero calcular a energia cinética do sistema. Então, pessoal, esse exemplo é simples e eu vou deixar vocês aí resolvendo pelos nossos 10, 15 minutinhos e depois a gente volta a discutir. Então, eu peço que vocês deem aquela pausadinha no vídeo para a gente vir discutir daqui a pouco. Então, pessoal, imagino que vocês já tentaram aí resolver, já deu uns 15 minutinhos. Vamos continuar, então, aqui, dando uma olhadinha na solução desse problema. Tá? Então, para resolver o problema, vamos considerar diretamente o movimento de centro de massa. Tá? E, para isso, vamos lembrar que a massa total do sistema é a soma da massa de cada partícula, ou seja, nesse caso, apenas 2m, e a posição do centro de massa, então, é 1 sobre emão, ou seja, 1 sobre 2m, vezes eminho R1 mais eminho R2, onde R1 e R2 representam a posição de cada uma das partículas. Tá bem? Então, e das condições iniciais, a gente sabe que, então, substituindo R1 por R1 zero e R2 por R2 zero, eu tenho a posição inicial do centro de massa, que nada mais é que zero, porque se as duas partículas estão na origem, obviamente o centro de massa também está na origem. E a velocidade inicial do centro de massa é 1 sobre 2m vezes mv1 zero mais mv2 zero, só que v2 zero ele era zero, né? Então, portanto, a velocidade inicial do centro de massa é meio de v1 zero, na direção x chapéu. Bem, pela segunda lei de Newton, então, né, aplicada ao sistema de partículas, a gente tem que emão, ou 2m R dois pontos, R1 dois pontos, é igual à somatória das forças externas agindo no sistema, que é F0 x chapéu, que era a força agindo na partícula 2, e F0 y chapéu, que era a força agindo na partícula 1. Portanto, eu tenho que 2m vezão ponto é igual a F0 x chapéu mais y chapéu. Com isso, eu tenho simplesmente que Vx é igual a meio de V1 zero mais F0 sobre 2mt, ou basicamente, né, a aceleração desse cara aqui. Opa! Eu esqueço. Eita! Eu basicamente esqueço esse 2m, trago para baixo aqui. A aceleração é F0 sobre 2m, e a integral, então, fica simplesmente essa aceleração mais vezes t, mais o termo da velocidade inicial. Sendo assim, então, em y é simplesmente a aceleração vezes o tempo. Bem, se eu integro as velocidades, tá, eu vou ter em x simplesmente meio de v1 zero t mais f0 sobre 4mt quadrado. Em y, eu vou ter que o y do centro de massa é f0 sobre 4mt quadrado. Tá legal? Então, percebam que essas integrais são simples, né? Eu não fiquei aqui fazendo passo a passo das integrais, porque são integrais simples, a gente já conhece, né? Mas a gente conseguiu escrever x e y do centro de massa, de modo que o R do centro de massa, ele é x em x chapéu, mais y em y chapéu, e a velocidade do centro de massa, ela
é a derivada de R, e a aceleração nada mais é do que, como a gente já havia escrito lá atrás, F0 sobre 2m x chapéu mais y chapéu. Pois bem, e o momento linear desse sistema? Tá? Bom, a gente sabe que para o problema do sistema de partículas, o momento linear total do sistema nada mais é do que o momento linear do centro de massa, portanto, nada mais é do que a massa total vezes a velocidade do centro de massa, que a massa total é 2m, portanto, é simplesmente isto daqui. Tá? E agora, para achar o momento angular, a gente precisa lembrar que devemos considerar dois termos para isso. O momento angular do sistema é Rão, vetor Pzão, mais a soma em K de RK', vetor PK'. Mas eu queria que vocês lembrassem que isso daí é tratando em relação ao centro de massa. Como eu falei para vocês, eu ia resolver dessa forma para a gente entender como que faz, tá? Mas você pode simplesmente escrever, como a gente fez lá na aula passada, que L é igual a soma em K de RK vetor PK, né? Que seria a posição real, a posição em relação à origem de cada partícula K. Aqui eu faço em R' e P' porque eu já fiz uma parte aqui em Rão e Pzão. Então, aqui é o momento angular devido ao centro de massa, e aqui em relação ao centro de massa, é cada partícula em relação ao centro de massa. Bom, então, né, a gente vai precisar achar quem que é R', K e P'K. Lembrando que R'K é RK menos Rão. Né? A gente viu isso há pouco, mas só se você não lembra, né? Basicamente é... Deixa eu apagar aqui rapidinho, só para ter espaço. Isso daqui é basicamente, né? Se eu tenho meu sistema de partículas aqui, né? Eu tenho a posição do centro de massa aqui, eu tenho a partícula K aqui, então isso daqui é o meu RK, isso daqui é o meu Rão, e isso daqui é o meu RK', tá bem? Então a gente precisa encontrar esse cara. Mas note que para achar isso, eu tenho que achar a posição R1 da partícula 1 e a posição R2 da partícula 2. Eu já fiz as continhas aqui, a continha é simples, né? Porque eu sei que o R1 começou na origem, com velocidade v10, e tinha aceleração, aliás, desculpa, velocidade v10 em x, e tinha aceleração f0 sobre 2m em y, né? Então, é só fazer essa integralzinha, a gente chega que R1 é v10t em x, mais f0 sobre 2mt² em y, e a velocidade 1 é v10x chapéu, mais f0 sobre mt y chapéu. E para a partícula 2, a gente faz exatamente a mesma matemática, né? Considerando agora que a partícula 2 não tinha velocidade inicial, a velocidade inicial era zero, e só tem uma aceleração em x. Tá bem? Bom, se a gente já calculou R1 e R2, V1 e V2, a gente pode então calcular R'1, que é R1 menos Rão, tá? Então, é simplesmente pegar esses valores de R1 menos o valor do Rão que a gente calculou no último slide, né? Perceba que dá uma coisa bem grande, né? De modo que o R1' aqui fica, perceba que é V10t menos meio de V10t, tudo em x, então sobra meio de V10t, mais, menos 1/4 de f0 sobre mt², e aqui tem f0 sobre 4mt² em y, menos 1/4, então fica mais, portanto, R1
é só isso daqui, R1', perdão. E o V1', eu chego simplesmente derivando o R1'. Legal. Eu posso fazer a mesma coisa para o R2', tá? E o sistema fica com uma carona dessa daí. Então, note, pessoal, que R2' e R1' são termos bastante, bem grandinhos, né? Então, dá um pouco de trabalho para fazer as contas. Mas vamos lá. Então, agora, para o movimento do centro de massa, a gente pode calcular facinho que R vetor Pzão é igual ao R do centro de massa vetor momento angular do centro de massa. E note que só tem movimento em x e y, e momento linear em x e y, portanto, R vetor P vai ser em z, tá? Note que vários termos vão se cancelando e a solução fica simplesmente para essa parte F0 V10 sobre 4t² em z. Mas ainda precisamos calcular os movimentos angulares e os movimentos relativos, tá? R1 vetor P1, então R1 a gente calcula, R1', perdão, vetor P1', a gente calculou esses dois termos no slide anterior, e se eu faço essa continha aqui de novo, eu vou ter em Z. Então, eu vou ter que isso aqui é igual a F0 V10 sobre 8t² na direção Z, chapéu. Se eu faço a mesma coisa para a partícula 2, então, perceba que eu vou ter a mesma coisa, porque, note, o movimento da partícula 2, aqui é menos, aqui é mais, aqui é mais, aqui é menos, 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 aqui é mais. Portanto, né, quando você faz produto vetorial, você acaba tendo, né, você tem menos 1 vezes menos 1, que dá 1. Então, obviamente, vai dar a mesma coisa, tá? Portanto, o momento angular total do sistema é o do centro de massa, o da partícula 1, mais o da partícula 2, que então dá F0 sobre V1, F0 V10 sobre 4t², mais F0 V10t² sobre 8, mais F0 V10t² sobre 8, que isso dá simplesmente F0 V10t² sobre 2 na direção Z, chapéu. Tá legal? Então, assim a gente calcula o momento angular total desse sistema. E por fim, vamos calcular a energia cinética. A energia cinética, no caso, é dada então por Emão sobre 2 R1 ponto, vetor escalar R1 ponto, mais a soma em K de MK sobre 2 RK' ponto, escalar RK' ponto. Agora a gente já calculou RK' ponto, né, que são as velocidades linhas, né? A gente calculou no slide anterior. Agora, calcular a energia cinética não é tarefa tão difícil, né? Basta fazer 2m sobre 2, que isso aqui, na verdade, é só o meu Emão, tá? Vezes a velocidade do centro de massa, meio de V10 mais F0 sobre 2mt na direção x, mais F0 sobre 2mt na direção y, mais m sobre 2 da partícula 1, a velocidade relativa em relação ao centro de massa é meio de V10 menos F0 sobre 2mt na direção x, mais F0 sobre 2mt na direção y chapéu, mais a partícula 2, que é m sobre 2 de novo, menos meio de V10 mais F0 sobre 2mt em x, menos F0 sobre 2mt em y. Isso aí o módulo ao quadrado também. Então, né, o bom do módulo ao quadrado aqui é o quadrado desse, mais o quadrado desse, e assim por diante. Então, se eu faço, eu fico com o que eu tenho é 2m sobre 2 vezes o termo em x, né, que é meio de V10 mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais F0 sobre 2mt ao quadrado, mais m sobre 2,
percebam que fica uma coisa bastante grande, mas agora a gente já começa a querer cortar coisas, porque percebam uma coisa. Aqui, note isso, olha. Aqui dá isso ao quadrado mais isso ao quadrado, vezes m sobre 2. Aqui dá m sobre 2 vezes isso ao quadrado, mais isso ao quadrado. Tá bem? Note o seguinte, aqui tem um menos e aqui tem um mais. Aqui tem um mais, aqui tem um menos. Então, ao quadrado, eles dão a mesma coisa. E aqui é o f0 sobre 2mt quadrado, aqui é a mesma coisa daqui. Então, esse termo e esse termo, a gente pode somar como se eles fossem iguais, eles são, né? Então, e aqui, né, eu vou ficar então com 2m sobre 2, vai ficar simplesmente m. Aqui eu também fico m, aqui eu fico m, então fica m vezes isso mais isso, tá? Agora, quando eu abro o quadrado, aqui eu fico com o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Aqui eu fico com o quadrado do primeiro, mais o quadrado do segundo, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Então, o termo cruzado desse mata com o termo cruzado desse, de modo que a energia cinética total fica simplesmente emão meio de V10 ao quadrado mais F0 sobre mt ao quadrado. Tá bem? Então, pessoal, repare o seguinte, olha quanta conta que eu fiz, tá? Repare quantas contas. Agora, eu convido vocês a fazer diferente. Eu convido vocês a resolver A, B e C desse exercício considerando apenas cada partícula isolada. Lembre que T nada mais é do que meio de M1 V1 ao quadrado mais meio de M2 V2 ao quadrado. Tá? Resolvam assim agora e vejam se o resultado bate. E quando vocês fizerem isso, eu quero que vocês comparem os resultados e também comparem a dificuldade, né? A quantidade de conta que eu precisei fazer e a quantidade de conta que vocês vão precisar fazer. E daí deixa até vocês podem comentar, eu gostaria que vocês até comentassem aí no vídeo se foi mais fácil ou mais difícil. Tá? Eu já sei a resposta, mas é interessante que vocês façam para vocês entenderem que calcular a energia cinética e o momento angular desse sistema é mais fácil seguindo um caminho, enquanto calcular o momento linear é mais fácil seguindo outro caminho. Então, pessoal, eu convido vocês a fazer esse exercício seguindo cada partícula isoladamente e depois compara com o resultado e vamos ver se bate. Tem que bater, né? A física não muda. Então, pessoal, a gente encerra a aula de hoje com esse exercício. Na aula que vem a gente vai ver um pouco de sistemas que a energia potencial devido às forças internas, ela é constante. Então, eu vou falar que a distância, né, entre as partículas, elas não mudam. Ou seja, é como se as partículas estivessem ligadas por uma haste rígida. A gente vai estar começando, então, a discutir corpos rígidos, corpos que não se deformam. Tá legal? Então, pessoal, até a próxima aula. Espero que tenham aproveitado.